A seguir, IIGD Irajá. Bom, irmãos, temos visto, quando a gente fala assim, dom da prosperidade, todo mundo pensa, lá vem esses pregadores da teologia da prosperidade. Tem nada a ver. Nós temos ouvido muitas coisas. Nós vamos ao Salmo de número 34. Salmo de número 34. Versículo de número 9. Então diz aqui a palavra de Deus. Vamos juntos? Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma. Impressionante, né, irmãos? E não é isso que a gente contempla na realidade, né? Na prática de vida não é isso. Em muitos casos, sim, graças a Deus. A pessoa vem para Jesus, abre o coração, começa a ouvir, começa a aprender de Deus, né? Sim, porque quando não conhecíamos a Jesus, muitos de nós achávamos que sabíamos as coisas da vida, que a gente sabia, né? Sim ou não? Vinha uma doença e logo confessávamos a doença. Se ela não tivesse cura, então já éramos caracterizados, né? Já éramos estigmatizados com aquilo. Fulano é cardíaco, né? Fulano é hipertenso, não era assim? Aí você conhece Jesus, encontra Jesus e diz, não é nada disso. Por que não é nada disso? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, então vai passar tudo. E aí eis que tudo, né? O apóstolo Paulo diz tudo, né? Tudo. Ele diz tudo? Tudo. Então, irmãos, é como uma subida em que você vai galgando de degrau em degrau de conhecimento, e nisso você vai chegando mais perto de Deus, porque a luz de Cristo vai ficando mais forte em você. O Senhor Deus está no mais alto dos céus, mas Ele está no teu coração. Porém, à medida em que você vai procurando conhecer melhor a Deus e servindo conforme a palavra dele te ordena, te orienta, então nós vamos como que subindo degraus de fé, e quanto mais perto nós vamos chegando de Deus, mais iluminados nós vamos sendo. Então, quanto mais você conhece a Deus, o que acontece? Comigo aconteceu e eu vejo acontecer com a maioria, ao menos com as que eu lido mais de perto. Infelizmente, não todas. À medida em que você vai conhecendo o Senhor Deus pela sua palavra, ou seja, Deus se mostra na sua grandeza, no seu poder. Deus se mostra na sua santidade total, 100% puro. Deus se mostra no seu poder, um poder que não há outro, não existe outro além dele, a não ser ele, Jesus. Como ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, se não mexe na sua Bíblia agora, ele diz que ao nome de Jesus, o Pai, o Senhor, deu todo o poder para que todos os joelhos se dobrem. Ele diz todo o joelho, né? Para que todo o joelho se dobre, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Um sentido figurado, falando de anjos, seres humanos e demônios. Ou seja, todo joelho vai se dobrar diante de Jesus, não tem jeito. Então, irmãos, à medida em que nós vamos conhecendo a soberania de Deus, em que nós vamos conhecendo o poder de Deus, e mais que isso, à medida em que nós vamos entendendo quem nós somos, depois que Ele veio para o nosso coração e para a nossa vida, isso te dá um despertamento e te dá um entendimento de valores tão grandes, tão fortes, que você começa a tremer diante de Deus. Por exemplo,
Você vê cristãos, meninos, crianças espirituais que usam o nome de Jesus em brincadeiras. Você vê crianças espirituais fazendo brincadeira com a palavra de Deus, irmãos. Há pessoas que têm temor. Se você repreender e dizer, olha, não brinca com o nome. Olha, não recita versículo dessa forma. Como eu já ouvi. Vou te dar um exemplo, tá? No livro de Atos tem um episódio muito importante que envolve a igreja, envolve Pedro, a igreja primitiva, e um moço chamado Cornélio. O sujeito, quando falei o nome, eu estava ministrando essa palavra, conversando com alguém, deu uma gargalhada e soltou uma palavra pesada por causa do nome. Eu olhei, peguei a pessoa com quem eu estava conversando, toquei e disse, vem cá. Por quê? Sai de perto que se contamina, meu irmão. A pessoa que zomba da palavra de Deus é terrível, meu irmão. No dia do juízo, não vai ser uma brincadeira. As pessoas não têm noção, irmãos. O Espírito Santo, ele dá alegria. A alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Mas é preciso não confundir alegria com anarquia. É preciso não confundir, meu irmão. É preciso não misturar. A palavra de Deus é o próprio Deus. Então isso promove dentro de você, isso dá a você um temor a Deus, que você tem respeito pela palavra. E Deus vai abrindo mais o teu entendimento. À medida em que o entendimento vai sendo aberto, a vida vai melhorando, irmãos. Jesus disse, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus não chama ninguém para deixar a pessoa como ela chega na presença dele. Ele não chama uma pessoa doente para que ela continue doente. Ele não chama uma pessoa que caiu na miséria, na falência, para que ela continue envergonhada, passando necessidade. De jeito nenhum, não é isso que a Bíblia apresenta. Não foi isso que Jesus falou. Você vê Jesus curando os enfermos que vão até ele. Você vê Jesus levantando os caídos. Você vê Jesus perdoando os pecados. Então você vê Jesus, ele levanta o ser humano. Ele levanta literalmente, curando desde o espírito, desde o coração. Curando o moral do sujeito. Ele mostra as sujeiras onde o sujeito está dominado, envolvido, enlameado. E ele apresenta ali, vamos lá, o tanque de Siloé, vamos dizer assim, né, que é Jesus, para dizer, vai lá e se lava. Ou seja, mergulha na palavra, se arrepende, abandona essas coisas, essas práticas erradas. Aí a pessoa que tem temor a Deus, irmãos, olha, irmãos, desde as coisas mais simples até as mais graves e absurdas. Por exemplo, eu já tive na igreja membros. Tive até na obra, enquanto eu não sabia. Há uns anos atrás, eu fui obrigada a afastar um casal da obra, porque os dois se agrediam em casa. Eles brigavam e se agrediam. Até que um dia ela rasgou a camisa, a roupa dele, e arranhou o peito dele. E aí ele veio contar o que havia acontecido e dizer, olha, eu não tenho mais condição de fazer a obra, porque eu estou vivendo. E aí, não vou entrar no mérito da coisa, mas e aí, mandei chamar a moça, botei os dois frente a frente. Falei, vem cá, vocês pertencem a quem? A quem vocês pertencem? Jesus. Mas como? Jesus disse, aprendei de mim que sou manso. Falei, Jesus é manso. Vocês não aprenderam nada? Vocês não aprenderam nada? Quantos anos vocês são de Jesus? Quando eu cheguei nessa igreja, eles já faziam a obra. Então eu não conhecia. Já estavam ali
de uniforme. E eu disse, vem cá, o que vocês escutam na igreja? O que vocês leem na Bíblia? Vocês não têm condição de fazer nada. Pelo contrário, vocês têm que voltar lá atrás, se arrepender profundamente, pedir perdão para Deus serissimamente, um para o outro, e acertar isso. Limpar esse coração. E ficar bonitinho no banco, para se salvar. Fica quietinhos aí. E aí, acabou. Para a obra, nem pensar. Depois de convertido, eu penso que só existem 2 tempos, irmãos. Antes e depois da conversão. Antes é ignorância, depois não. Depois é o eu. O eu. O problema é esse. Então, o que eu vi? Eu vi que os 2 não tinham temor a Deus nenhum. E eu disse rasgadamente, vocês não têm temor a Deus nenhum. Porque se tivessem temor, primeiro respeitariam o Espírito Santo na casa de vocês. Não é um lar cristão? O Espírito Santo está lá. A pessoa de Jesus está lá. Vocês não tiveram respeito nenhum por ele. Segunda coisa, vocês não tiveram respeito pelo próprio corpo. Nem pelo seu, nem pelo seu. Mas primeiro eu ouvi, mas ouvi muita coisa. Se eu sento para ouvir, eu vou ouvir. Normalmente depois do culto. Eu já contei para vocês que eu fiquei com um casal numa sexta-feira até 1h da madrugada. Por causa de um copo d'água. O pastor só está brincando com aquele ditado que diz que a gota transbordou o copo. Não, era o copo mesmo. Já contei para vocês aqui, não vou usar esse tempo agora. Embora o pessoal da TV vai ficar assim, mas outro dia a gente conta que hoje aqui o tempo está muito cronometrado. E eu tenho que trazer a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Que o Senhor Deus deu. Irmãos, é coisa muito séria. O corpo é o pacote, o corpo é a embalagem. Mas ele é o templo. Ele é o templo. Se você aceitou Jesus, Jesus veio morar dentro do teu coração. Jesus é a palavra. Ninguém se converte se o Espírito Santo não convence. Uma pessoa se converte porque o Espírito Santo convence. Então você vê que coisa interessante. Eu analiso isso porque eu vejo a Trindade Santa trabalhando. A Bíblia diz que Deus olha do céu para a terra. Ele procura alguém que esteja buscando entendimento, que queira entender. E aí o que ele faz? Ele apanha essa vida e entrega para Jesus. Aí Jesus diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Não está isso no Evangelho de João? Pronto. Então o Pai estava de olho. Ele sondou o coração. Ele viu as aflições. Ele ouviu algum grito de socorro. Ou ele percebeu essa busca. E ele entregou para Jesus. Então Jesus diz, ninguém vem a mim se pelo Pai não for enviado. Depende da tradução. Muito bem. Aí vem para Jesus que é a palavra. Aí a pessoa ouve a palavra. Aí ela ouve a palavra e ela vai decidir se ela quer ou se ela não quer. Mas ela entendeu. O Espírito de Deus abriu e ela entendeu. Entendi. Já entendi. Esse é Deus. Eu quero. Muito bem. Você quer? Então agora você vai se submeter como filho. Aceitou a Jesus? Agora não é estrangeiro no pedaço, meu irmão. Agora é filho e herdeiro. Aí entra João 1,12. Não mexe na sua Bíblia. Todos vocês sabem. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, está escrito. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Filho. Meu irmão, a conversa agora é outra. Você pode receber os filhos da sua vizinha na sua casa. Até gostoso quando reúne a filharada, a criançada, faz um lanche gostoso. Eu lembro quando os meus eram pequenos,
que os priminhos iam lá para casa, os primos dos meus filhos, no caso dos nossos sobrinhos, e a gente enchia a sala mesmo, fazia aquela pizza, botava todo mundo, botava desenho lá, e aí ficava aquela criançada, aquela brincadeira, aquela alegria, todo mundo se empanturrava de pizza e gargalhava, tarará. Coisa bonita, mas eu não tinha compromisso com aquelas crianças, porque batia o horário, papai ia lá buscar, mamãe ia lá buscar. Então eu não tinha compromisso de educar, de corrigir. Eu costumo dizer, bom é ser avó, sabe por quê? Você dá muito carinho e não precisa educar. Porque você diz, ó, você tem pai, você tem mãe. Você tem pai, você tem mãe. Sim ou não? Claro que a gente dá um polimentozinho, não dá? A gente dá sempre um polimentozinho, mas a responsabilidade de educar é de papai e mamãe, tá? Pois é exatamente isso. Irmãos, eu fico impressionada. O cristão quer tudo. Tem gente que está abusada brigando com Deus. Acha que Deus é garçom. Eu não fui curado até hoje. Minha vida não muda. Eu não sei se eu vou continuar. Eu acho que eu vou largar tudo. Estou cansada de ver gente abusada com Deus. O temor a Deus, meu irmão, temor é a base. Se alguém quer ficar firme e não cair nas malhas do inferno, nas teias de Satanás, é preciso parar, irmãos, e ouvir a palavra de Deus com todo o coração. E quando você encontra Deus, você literalmente fica impactado, porque é grande demais, meu irmão. Eu já tive o privilégio de ver milagres, irmãos, que ficam dentro da gente, na memória, como se tivessem acontecido há meia hora ou agora. Eu lembro de uma senhora baixinha, gente importante das altas rodas da sociedade, gente famosa, e alguém trouxe essa moça, essa jovem senhora na igreja. Ela estava com um tumor do tamanho de um ovo de pata. E como ela é minhonzinha, assim, muito miudinha, então ficou com um seio gigantesco, totalmente diferenciado do outro. E ela estava muito angustiada, porque o médico disse, ó, tem jeito, tem que tirar o seio todo. E possivelmente vamos ter que tirar os dois. Por quê? Porque a coisa é muito séria, para ela não dar espaço. E ela chegou muito desesperada. E eu estava ministrando um cursinho, um entendimento. Era um grupo pequeno. Eu tinha umas 40 pessoas. E eu falei, vem nesse cursinho, que você vai crescer no entendimento. Mas vem no culto da libertação, vem no culto da saúde, enfim. E ela se esforçou. Morando em outro estado, pegava um voo, vinha para o culto. Na terceira semana, quando Deus abriu os olhos espirituais dela, que ela entendeu Jesus, que ela viu a grandeza de Jesus, que ela contemplou o Calvário, estávamos estudando sobre a fé. Quando ela entendeu o Calvário, meu irmão, mas manifestou um demônio violentamente. Desconhecia-se aquela moça fina, de linha, virava cambalhota, eu não saio, não quero sair daqui, eu não vou sair. E vocês me pegaram, você me pegou. E nesse caso, não vou dizer para você que 100% dos casos de câncer seja isso, mas o dela foi. Era o próprio espírito que estava ali. Ele disse, sou eu que estou aqui. E eu falei, bom, então você vai sair. Fui com a unção, o poder de Deus, com a palavra, o direito dela, e tal, mas vai levar o que é teu, então. Tá. E foi um milagre, irmãos, que a gente não esquece nunca. Isso aconteceu na Travessa Paraná, num galpão improvisado. Negócio quente, impressionante, que a moça é, como eu disse, da alta sociedade. E o que aconteceu? E quando o demônio saiu, literalmente o seio dela estava normal como o outro. A coisa sumiu assim, como foi aquele caso daquele mioma
enorme ali no Irajá Atlético Clube, que sumiu assim, tum. E sumiu, aquele câncer sumiu, tá? Ela... Eu vi diante dos meus olhos, assim, em loco, assim, olhando. Eu vi a blusa dela baixar. E disse, olha pro seu seio, bota a mão. Quando ela botou, ela caiu aos prantos. Se agarrou a mim, chorava. Aí depois vem aquela história, né, irmãos? Subúrbio, né? Muito longe, né? Isso acontece muito, nem em todos os casos, graças a Deus por isso, mas tem gente que infelizmente é muito ingrata. Mas o que aconteceu? A ciência médica se surpreendeu. Por quê? Porque não tinha nada, nem um fiasco. Nada. Foram alguns casos que marcaram assim a grandeza de Deus. E a gente não entende por que Jesus fez tão... Ela entendeu a palavra, ela entendeu. Ela conheceu Jesus naquele momento. Naquele momento ela amou Jesus pela sua grandeza, entendeu. E naquele momento o demônio saiu. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.